Ok, vamos falar sobre lei de caos para eletricidade. Vamos lembrar da força de Comte. A gente vai ter duas cargas. Aqui vou chamar de um Q pequeno, um Q menor. E esse daqui vou chamar de um Q maior. Agora vamos prestar muito bem. Como que todas as cargas elétricas têm toda direção e como que eles estão se aproximando? Logo, a nossa força de conta, no qual a gente vai chamar de Fc, é igual duas cargas, Q maior e Q menor, sobre o nosso 4π r ao quadrado. A gente pode escrever também como K vezes Q maior vezes Q menor sobre o nosso r ao quadrado, com que o nosso K é igual a 1 sobre 4π epsilon. O nosso K aqui vai ser o nosso constante eletrostático, no qual ele vai ter um valor aproximado de 9 vezes 10 a nona Newton metros quadrados sobre o nosso Coulomb. E o nosso epsilon aqui é a nossa permissividade das nossas cargas no espaço no qual elas têm. Do espaço livre. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um campo elétrico e a gente tem três tipos de ocasiões. Para as nossas cargas. Fazer dentro da nossa esfera, na qual a gente vai chamar de Q1, 2, vai estar na superfície da nossa esfera, vai estar mais ou menos aqui, vai ser o nosso Q2,
e o outro vai estar fora da nossa esfera, no qual aqui está bem fora e não está na nossa superfície, no qual a gente vai chamar de Q3. A nossa intensidade do campo vai ser o nosso campo elétrico igual o nosso Q sobre 4πr ao quadrado. No qual vai ser o nosso campo elétrico é igual a nossa força sobre a nossa carga. Na primeira ocasião que era dentro da nossa esfera, ou se não, o dentro do nosso campo, se for condutor, o nosso E é igual a zero. Por quê? Porque as nossas cargas vão ficar em equilíbrio. Dois, a nossa superfície. Como que a gente tem campo aqui e a nossa carga 2 está dentro da nossa esfera do nosso campo, logo a gente vai ter um elétrico, um fluxo elétrico perpendicular à nossa força, ou o nosso fluxo que está rodando dentro da nossa esfera, do nosso campo. Vou fazer um desenho mais bonito aqui. Aqui a nossa carga. Aqui temos outra carga. E o nosso fluxo elétrico da nossa carga, no qual faz um perpendicular a ela. Então, como que o nosso campo pode ser um campo que atinge no máximo e que o nosso fluxo elétrico vai ser perpendicular à nossa superfície, logo o nosso campo elétrico é igual K vezes Q sobre R ao quadrado.
3. Fora da superfície. Como que uma carga nossa, uma carga está bem fora do outro e que tem o mesmo campo e eles vão se aproximar dependendo se ele for mais e ele for menos. Mas se for negativo e ele negativo, ou se for positivo com positivo, a força vai se distanciar. Então, como que comporta? Como se toda a carga estivesse concentrada no meio. Então, a nossa carga vai estar conectada bem no meio. Bem aqui. Porque um está conectando ao outro, ou senão se distanciando, aproximando ou se distanciando. Então, como que o nosso E igual o nosso K vezes Q sobre R ao quadrado, agora vamos tirar as nossas ocasiões. A gente falou que o nosso campo elétrico é igual a nossa força sobre a nossa carga. Para achar a nossa força aqui, a gente passa o nosso Q multiplicando por E. Então, a nossa força é igual ao nosso campo elétrico vezes a nossa carga. O nosso E é igual ao Newton sobre Coulomb. Vamos imaginar uma carga dentro da nossa esfera. Se a gente tem uma carga na nossa esfera e ela pode se direcionar em qualquer momento, e a gente vai ter uma certa área aqui. Vou chamar aqui de a variação de uma área da nossa esfera. O fluxo elétrico vai medir quanto mede o nosso campo elétrico a atravessar a superfície. Então, o fluxo elétrico mede
quanto o campo elétrico e através a superfície, que é o nosso volume aqui, a nossa esfera. Tá. Então, o fluxo vai ser representado por φ. Como que é uma derivada, então dφ é igual o nosso campo elétrico vezes a nossa variação da nossa área aqui. E como que o E e o TA estão ligados por um produto vetorial. Ok. Como que o TF é igual E vezes o TA e como que eles são produtos vetoriais? Então, o nosso E vezes TA é igual E TA cosseno θ por causa da nossa direção dos fluxos, depende onde ele vai estar. Mas tem um porém. Se eles for perpendicular, como 90 graus e 270 graus, logo o nosso resultado do cosseno vai ser zero. Então, o nosso dφ é igual E TA cosseno θ. Vamos fazer um exemplo. A gente vai ter o nosso fluxo aqui, que vai estar atravessando em uma área em pé. Ele vai atravessar numa boa. Agora, vamos imaginar que a gente tem o nosso fluxo aqui e atinge a nossa área deitada. Como que está deitado e ele atravessou, logo a gente vai ter uma força na qual vou chamar de N, e o nosso ângulo aqui, que vai ser o ângulo de 90 graus. 90 graus. Na qual vai ser o nosso teto. Então, o nosso teto é igual 90 graus. dφ é igual E TA cosseno de 90 graus. dφ é igual ETA vezes zero. Logo, o nosso dφ é igual a zero. Ou senão, o nosso φ é igual
a zero. Logo, não tem fluxo. Agora, vamos imaginar a nossa esfera. De novo, aqui a gente vai ter a nossa carga. E como que em toda a esfera ou formato esférico, temos o nosso raio aqui e vamos fazer a nossa área aqui. Vamos imaginar que a gente vai ter uma carga que quer atinge a nossa área aqui, o nosso TA. Então, a gente sabe que aqui é Tφ é igual a ETA, tem aqui, e vezes TA, não esqueça o produto vetorial, e como que aqui é um campo, então um vetorzinho. Se não tiver aqui, o professor escancar. Então, fazendo uma integral, o nosso φ é igual integral de E vezes TA. O nosso TA vai ser a nossa área da esfera. Área da esfera, no qual o nosso TA é igual a 4πr ao quadrado. Então, o nosso fluxo é igual a E vezes 4πr ao quadrado. Sabendo que o nosso E é igual que sobre 4πr ao quadrado vezes o nosso epsilon, a gente vai substituir esse por ele. Então, o nosso φ é igual que sobre 4πr ao quadrado vezes o nosso epsilon vezes o nosso 4πr ao quadrado. Agora a mágica acontece. A gente corta ele aqui com ele aqui. Então, o nosso fluxo é igual a nossa carga sobre a nossa permissividade do espaço livre. Dependendo se tiver mais cargas no fluxo, então vai ser a somatória sigma de Q sobre o nosso epsilon.
Então, o nosso φ, na qual a gente vai chamar de fluxo, igual a nossa integral de caminho fechado, ou superfície fechada, aqui fazer o E, na qual fazer campo elétrico do nosso volume ou da nossa superfície. Esses fezes fazer produto vetorial. E o nosso TA fazer o nosso pedaço da área da superfície, ou se não a superfície. É igual Q sobre epsilon, na qual o epsilon é permissividade. O que fazer a nossa carta. Agora, ok, como que o que é a densidade vezes o volume, e o volume é o volume da esfera, que é 4 sobre 3 vezes P vezes R ao cubo, R elevado a 3. E como que a gente descobriu que o nosso fluxo é igual a integral de caminho fechado do nosso campo elétrico vezes a nossa pequena área é igual Q sobre epsilon. Com isso, a nossa área é 4πr ao quadrado vezes E, que é o campo elétrico, é igual. A gente vai pegar o nosso Q, vai substituir na qual fazer ρ vezes 4 sobre 3 vezes π vezes r ao cubo. Como que é uma fração, o 3 vai estar multiplicando com o nosso epsilon. E a gente vai pegar o 4πr ao quadrado e vai dividir. Então, ρ vezes 4πr ao cubo sobre 3 epsilon vezes 1 sobre 4πr ao quadrado. Com isso, a gente pode cortar 4π com 4π, o r ao cubo vai virar r e vai cancelar com o nosso r ao quadrado. Então, o nosso fluxo elétrico da nossa esfera é igual a ρ vezes r sobre 3 vezes epsilon.